que é tão difícil voltar à Lua, mesmo já tendo ido lá antes? A última vez que um humano pisou na Lua foi em 1972. Você pode até pensar, se já fomos lá, por que não voltamos? Acontece que, apesar de toda a tecnologia avançada de hoje e das missões espaciais de outros países, a Lua ainda parece um desafio. E sabe o que é mais curioso? Existe um motivo muito mais complexo do que você imagina para isso. Vamos descobrir juntos, e você vai ficar surpreso com o que envolve essa missão tão distante. Para entender por que voltamos à Lua, precisamos voltar no tempo para o final da Segunda Guerra Mundial, em pleno auge da Guerra Fria. Imagina só, de um lado, os Estados Unidos, e do outro, a União Soviética, competindo ferozmente não apenas pelo poder, mas também pelo espaço. E essa disputa não era apenas uma questão de orgulho, ela envolvia uma corrida para ver quem seria o primeiro a conquistar o impossível. Enviar um homem à Lua. Essa disputa não era apenas sobre ciência. Ela era uma batalha de poder, tecnologia e, claro, orgulho. Ambos os países estavam em um jogo perigoso para provar sua superioridade militar e tecnológica, e a Lua era o palco dessa guerra invisível. No final, os Estados Unidos venceram essa corrida, mas o que parecia ser uma missão lunar científica, na verdade, foi um movimento estratégico para afirmar quem controlaria o futuro político do mundo. Agora, se a Guerra Fria não tivesse existido, será que teríamos conseguido chegar à Lua em 1969? A resposta é muito improvável. Sem a pressão da União Soviética, como convenceria os Estados Unidos a investir quase 120 bilhões de dólares e mobilizar mais de 400 mil pessoas em um projeto de 14 anos? Um esforço tão colossal foi movido por algo muito maior que a ciência. E a verdadeira pergunta é, qual teria sido o impacto para o mundo sem essa rivalidade? Hoje, parece impossível imaginar o governo dos Estados Unidos financiando uma missão lunar desse porte. O motivo? O custo, que é simplesmente astronômico. Chegar à Lua não foi apenas um feito tecnológico, foi uma batalha de cifras. Além dos avanços científicos necessários, os desafios econômicos eram ainda mais pesados. Para você ter ideia, só o programa Apollo, responsável pela primeira ida à Lua, custou mais de 120 bilhões de dólares ajustados para os dias de hoje. Isso é mais do que muitos países gastam em décadas. E a pergunta que fica é, como justificar um gasto tão gigantesco agora, quando há tantas outras prioridades no planeta? Em março de 2017, o então presidente Donald Trump assinou uma lei estabelecendo um orçamento anual de cerca de 19,5 bilhões de dólares para a NASA. À primeira vista, pode parecer uma quantia impressionante, certo? Mas na realidade, esse valor não é tão grande assim. Afinal, esse dinheiro precisa ser dividido entre várias frentes, desde o telescópio espacial James Webb, o colossal foguete Space Launch System, até missões ambiciosas para explorar o Sol, Júpiter, Marte, o cinturão de asteroides e até a borda do Sistema Solar. E se você acha que esses 20 bilhões são uma fortuna, vale a pena olhar para o passado. Em 1965, no auge da corrida espacial, o orçamento da NASA atingiu o pico de impressionantes 5,3% do orçamento nacional. Algo inimaginável hoje. Mas logo após a vitória na Lua, a NASA sofreu cortes brutais e o que antes era visto como prioridade passou a ser uma parte reduzida do orçamento. Tudo isso aconteceu por uma série de fatores: a perda do interesse político pela Lua e o trágico acidente da Apollo 13, que em 1970 quase custou a vida de 3 astronautas. Esses eventos tiveram um efeito cascata, levando ao cancelamento das missões Apollo 18, 19 e 20. E assim, a Apollo 17 se tornou a última missão tripulada à Lua. Desde então, a situação não melhorou. Nos últimos 40 anos, o orçamento da NASA nunca ultrapassou 1% do orçamento federal. E nos últimos 15 anos, esse valor caiu ainda mais, para cerca de 0,4%. Uma queda drástica que reflete a perda de prioridades, especialmente quando se trata de missões espaciais tripuladas. Ou seja, o motivo de ainda não termos retornado à Lua não está apenas na falta de interesse por parte dos governos, mas também na falta de recursos financeiros para concretizar esse feito. Mas a falta de orçamento não é o único obstáculo. Mesmo que os governos decidissem investir bilhões de dólares para colocar humanos na Lua novamente, ainda haveria outro grande problema:
a tecnologia necessária para essa missão. Se você acha que a tecnologia atual tornaria a missão mais fácil, pense novamente. As missões Apollo, apesar de pioneiras, usavam tecnologia extremamente específica, desenvolvida exclusivamente para aquele período. O foguete Saturno V, por exemplo, que levou os astronautas à Lua, não tem mais produção ativa e seus planos originais foram arquivados há décadas. Ou seja, para voltar à Lua, não basta simplesmente refazer o Saturno V. Seria necessário desenvolver um novo sistema de lançamento do zero, com tecnologias modernas, seguras e eficientes. E isso leva tempo, muito tempo. E mesmo que conseguíssemos construir foguetes mais potentes e eficientes, a próxima barreira seria a radiação. Diferente da Estação Espacial Internacional, que está protegida pelo campo magnético da Terra, uma viagem à Lua expõe os astronautas a níveis muito mais altos de radiação cósmica e solar. As missões Apollo foram curtas, então os astronautas não ficaram tempo suficiente para sofrer grandes danos. Mas, para uma presença mais duradoura na Lua, precisaríamos desenvolver novas formas de proteção contra essa radiação extrema, e isso é um desafio enorme. Outro problema crítico é a infraestrutura na superfície lunar. Diferente da Terra, onde há atmosferas, solo firme e abundância de materiais, a Lua apresenta desafios únicos. O regolito lunar, um pó fino e altamente abrasivo, pode danificar equipamentos, dificultar a mobilidade dos astronautas e até comprometer a vedação de trajes espaciais e habitats. Criar bases permanentes na Lua exigiria um grande esforço de engenharia para desenvolver estruturas resistentes, seguras e autossuficientes, capazes de suportar o ambiente hostil lunar por longos períodos. Além disso, há a questão dos recursos. Qualquer missão tripulada precisa de suprimentos essenciais, como oxigênio, água e comida. Transportar tudo isso da Terra seria inviável a longo prazo, devido ao alto custo e à complexidade das operações. Portanto, cientistas e engenheiros trabalham para desenvolver tecnologias de utilização de recursos in situ, que permitiriam extrair e usar materiais da própria Lua. Isso inclui a possibilidade de extrair oxigênio do regolito lunar, derreter gelo encontrado em crateras sombreadas para obter água e até cultivar alimentos em estufas adaptadas à baixa gravidade e à radiação intensa. E falando em baixa gravidade, esse é outro fator que torna o retorno à Lua desafiador. A gravidade lunar é cerca de 1/6 da terrestre, o que afeta diretamente a fisiologia humana. Estudos da NASA com astronautas da Estação Espacial Internacional mostram que períodos prolongados em microgravidade causam perda óssea, atrofia muscular e alterações no sistema cardiovascular. Em uma missão lunar de longo prazo, seria necessário desenvolver métodos para minimizar esses impactos, como programas intensivos de exercícios físicos e tecnologias que simulem a gravidade terrestre dentro dos habitats lunares. Outro desafio crítico é a comunicação. A Lua está, em média, a 384.400 quilômetros da Terra, o que significa que há um pequeno, mas significativo, atraso na comunicação entre os astronautas e o controle da missão. Isso pode não parecer um grande problema, mas em situações de emergência, cada segundo conta. Novos sistemas de comunicação autônomos e inteligência artificial poderiam ajudar os astronautas a tomar decisões rápidas e eficazes sem depender da resposta imediata da Terra. E não podemos esquecer dos riscos psicológicos. Diferente da Estação Espacial Internacional, onde os astronautas podem ver a Terra o tempo todo e têm uma conexão psicológica com o planeta, os astronautas na Lua estariam isolados em um ambiente extremamente inóspito. O confinamento prolongado, a solidão e a distância da Terra podem impactar o bem-estar mental dos astronautas. Programas rigorosos de treinamento psicológico e suporte remoto seriam essenciais para garantir a estabilidade emocional e o desempenho das equipes durante missões prolongadas. No entanto, mesmo com todos esses desafios, a exploração lunar continua sendo um objetivo ambicioso e emocionante para a humanidade. A Lua pode servir como um campo de testes para tecnologias que um dia nos permitirão explorar Marte e além. Cada obstáculo superado nos aproxima um pouco mais de um futuro onde a presença humana no espaço será uma realidade constante e sustentável. Ainda há muito trabalho a ser feito, mas uma coisa é certa: a próxima era da exploração lunar será diferente de tudo o que já vimos antes. Mas talvez a razão mais simples pela qual ainda não voltamos à Lua seja justamente a falta de necessidade. As missões do programa Apollo
foram tão bem sucedidas que, além de realizarem inúmeros experimentos, coletaram muitas amostras de material lunar. E curiosamente, até hoje, diversas dessas amostras ainda não foram completamente estudadas pelos cientistas. E, se você parar para pensar, o foco da NASA nos próximos anos estará voltado para outros objetivos ambiciosos. O Skylab, o laboratório em órbita da Terra, e o envio de sondas e satélites para explorar novas regiões do Sistema Solar. Mas surge a grande pergunta: por que voltar à Lua quando ainda há tanto a ser explorado em planetas como Marte ou em luas distantes como as de Júpiter? À luz dos avanços científicos recentes, não há muito a criticar a NASA hoje. Estamos explorando Marte com robôs, descobrindo novos sistemas solares quase todos os dias e até mesmo detectando fenômenos como as ondas gravitacionais, que até pouco tempo atrás eram apenas uma teoria. Como vimos, existem várias razões pelas quais não voltamos à Lua desde 1972, e nenhuma delas está ligada às teorias da conspiração que se espalham pelas redes sociais. O simples fato de ainda não termos retornado não significa que não vamos voltar. Na verdade, o horizonte da próxima missão tripulada à Lua já está definido: o projeto Artemis da NASA. O objetivo é claro: colocar um ser humano de volta à superfície lunar. E quem sabe dessa vez imitando Neil Armstrong em 1969. A história poderá ser escrita novamente. That's one small step for man, one giant leap